Eu fiz uma pequena introdução, né? E essa semana eu pensei muito, né? Nós já estamos aí no final do ano, faltam poucos dias para terminar o ano. E como que você está, meu irmão? Como que você está, minha irmã? Né? Talvez você projetou, teve alguns planejamentos para esse ano, algumas metas, alguns objetivos, e alguns deram certo, né? Outros não. Eu confesso que eu coloquei que eu ia começar a fazer exercício, por enquanto eu não consegui ainda, mas eu tenho a oportunidade. Isso aí. Isso mesmo. E tem toda essa correria do final do ano, uma confraternização aqui, outra ali, e é presente daqui, é amigo secreto, amigo elefante, e tudo que, tantas coisas do final do ano, e tá tudo certo, tá tudo bem. E se de repente você também projetou algo que você queria muito e não deu certo, entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, E essa semana em especial, com a partida da nossa amiga Débora, com toda certeza nós ficamos mais reflexivos, eu vou falar por mim, eu fiquei assim, isso deveria de ser sempre assim, mas com isso nós pensamos, nós não sabemos quando vai chegar a nossa senha, quando vai ser o nosso dia de ir morar com o Pai na eternidade e a festa no céu. Mas o que de fato, o que mais eu pensei nesses dias foi sobre nós vivemos um dia de cada vez. Eu não sei vocês, mas nós vivemos numa correria tamanha, onde nós corremos de um lado, temos que resolver tantas coisas, e está tudo certo porque nós temos responsabilidades, mas nós muitas vezes a rotina nos tira de viver o dia na plenitude do Senhor. Eu queria que a Maju colocasse para nós lá Mateus 6,34, por favor. Diz assim, é um versículo bem conhecido, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, nós acreditamos nessa palavra. Nós vivemos essa palavra, procuramos viver essa palavra. E nós precisamos viver um dia de cada vez, porque a graça de Deus chega na medida certa do seu dia. Amém. E nós precisamos realmente, eu falo por mim, será que eu vivo esse dia na plenitude do Senhor, atenta aos detalhes? E uma das coisas que aconteceu ontem, foi muito interessante, eu estava numa correria, tinha 3 pedidos para entregar, geralmente o Ricardo me ajuda nas entregas, mas ele estava trabalhando e eu tinha que terminar um pedido e ainda entregar. E daí quando a cliente me disse assim, eu vou mandar de Uber, só que eram 50 pacotes de pipoca, eu falei, como que eu vou mandar de Uber 50 pacotes de pipoca se ele ir embora com as minhas pipocas, E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não, pode deixar que eu pessoalmente eu vou levar para você, mas não imaginava. Aí ela me falou onde que ela morava, no Campo Comprido, no SIC. E aí, eu falei, não, tudo bem, tá bom. E fui, de avental, coloquei a touca e fui, eu preciso, não, eu quero, foi um pedido muito bom, E eu falei, eu quero ser Cristo, e fui, mesmo naquela correria, entrei dentro do carro e longe, eu fiz uma entrega ali na Fagundes Varela, daí depois ele foi me levando por dentro, E eu atenta no GPS e de repente eu paro no sinaleiro, tinha um rapaz vendendo pão, sabe aqueles pão enormes assim, que tem agora, tem bastante, E eu fiquei olhando ele assim, todo bem apresentável.
Eu me vi nele, na verdade, porque é o que eu faço, né? E ele, todo bem apresentável e oferecendo, e as pessoas falando não, não, não. Mas ainda que as pessoas dissessem não, ele falava, Deus te abençoe. Muito obrigado. Uma simpatia. Eu falei, puxa, e o sol, gente? O sol. Aquele sol que estava ontem, estava forte. E ele estava lá naquela alegria. E ele veio na minha janela, eu falei assim, eu vou levar um pão sim. E quando agora você pega e faz o Pix depois, né? E quando eu cheguei em casa, deixa eu só pegar o meu celular aqui que o Abner me mandou, tinha uma mensagem no pão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o Senhor usa situações para falar conosco. E na correria, nós muitas vezes não ficamos atentos. E a marca do pão era Pães Ágape. E diz assim, não podemos deixar você perder a oportunidade que te entregamos hoje. Além de um pão extremamente gostoso, estamos entregando na sua mão a oportunidade de reunir as pessoas que você mais ama e transformar um simples café como uma memória inesquecível. Você topa? E eu falei, puxa, é sobre isso. Olha que mensagem, né? Você realmente vê Deus e estar sensível à voz de Deus, porque muitas vezes a rotina nos impede de tomar café com alguém, de fazer uma ligação para alguém, de ser Cristo na vida de alguém. Ah, Paola, mas eu tenho as minhas coisas. Mas viva para o Senhor, busque o reino de Deus. Amém? Mas essa era só uma introdução. E hoje eu vou falar dentro disso, sobre o coração endurecido e o coração grato. A diferença desse coração. E eu queria que colocasse para mim lá, Maju, por gentileza, Salmos 95. E quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus, nós estamos muitas vezes com o nosso coração endurecido. E o que é um coração endurecido? É um coração que deixou de sentir, que permitiu que as dificuldades, as feridas, as injustiças, frustrações, as rotinas que nos sufocam, o pecado muitas vezes, e nós perdemos a sensibilidade da presença de Deus. E isso acontece muito. E Salmos 95:1 diz assim, vou ler aqui que fica melhor. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sobre os seus cuidados. Aí eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte que diz assim, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Até aqui. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido. E Salmos 95 fala ali sobre se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor. E quando ele fala ali, né, sobre o lugar de Meribá e Massá, o que estava acontecendo ali? O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, tinha sido liberto, eles tinham visto o mar se abrir, eles tinham vivido experiências com Deus, ali com Moisés.
E chegou um momento que faltou água. E aí eles falaram, cadê a água? Nós estamos com sede. Né? Nós estamos com sede, Moisés. E ali o coração deles endureceu, eles duvidaram. E Massá significa lugar de prova, e Meribá, lugar de contenda. E o que aconteceu com isso? Né? Depois, se você ler lá em Hebreus, uma geração inteira não entrou na terra prometida. E quando eu li isso e eu pensei, eu tenho certeza que vocês aqui têm uma história. Você carrega uma história, a sua vida, a sua jornada, e ainda continua, porque enquanto nós temos vida, existe uma jornada. E talvez você fale assim, Paola, eu não sei o que eu passei, você não sabe o que eu passei. Mas eu quero falar que muitas vezes alguns desafios que você passou, você já venceu, outros ainda não, porque está no processo. Mas talvez tenha algum aí que você não virou a página, que você ainda está batendo nessa tecla. Você está dizendo, não, mas eu queria muito que acontecesse assim. Puxa, mas... E você já teve experiências muito grandes com o Senhor. E em algum momento, talvez você duvidou. Em algum momento, o seu coração ficou endurecido. E eu posso falar porque eu já vivi isso, né? Eu tenho 40 anos... Eu tenho de conversão, né? Eu tenho 20, vou para 25 anos. Já tive muitas experiências com o Senhor. Mas chegou um momento, né? Alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, o meu coração estava endurecido. O meu coração estava... eu sabia que a igreja sempre foi um lugar de refúgio, mas... como eu estava assim, já não era mais. Eu olhava para a liderança falava e eu olhava, eu já vi isso. Eu já percebi isso. E eu já ouvi essa história de novo. E eu fiquei frustrada com a igreja. Eu fiquei frustrada com o sistema que foi me colocando algumas coisas e eu fui me fechando, meu coração foi ficando endurecido. Isso é muito sério, meu irmão, porque é aos pouquinhos, e as pessoas me feriram, o sistema me feriu, o meu coração estava pesado, isso é muito pesado, e eu percebi que eu comecei a ficar doente espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque eu comecei a desencadear uma depressão. Eu lembro do dia que eu liguei para a Kelly, eu falei assim, Kelly, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Eu lembro desse dia, eu não esqueço. Mas não é sobre ter amigos, é sobre olhar para o amigo fiel, Jesus. Mas eu estava tão doente, tão ferida com a igreja, que nada que eu visse mudaria. Mas eu me tornei uma pessoa negativa. Eu comecei a murmurar, comecei a falar, a observar as coisas. E as pessoas diziam, vamos fazer tal coisa, já sei, já vi que não vai dar certo. E eu não falava, mas eu pensava. Eu estou contando para você sobre a minha vida e talvez você se identifique em algum processo e creia que o Senhor quer te curar, assim como o Senhor me curou. E assim, eram lutas constantes, crises de choro. Várias vezes eu chegava no Ricardo e falava, Ricardo, eu não estou bem. Aí ele falava, o que aconteceu? Não, é que eu vi uma postagem lá no Instagram e foi uma indireta para mim. E eu sei que estão falando de mim, e falaram de mim, e eu
eu não estou entendendo, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. E o Ricardo me ouvia e orava comigo. Até um dia que eu entrei no carro. Eu gosto muito de ir no carro dirigindo e falando com Deus. Falando com o Senhor. E nesse dia eu entrei no carro, eu estava indo buscar o Abner lá em 4 Barras, no treino. E eu só sabia chorar. E eu dizia assim, Senhor... E eu lembro eu chorando, dirigindo, e o louvor tocando, e eu falava, Deus, eu não sei, eu só quero pedir para o Senhor que o Senhor me cure. Eu dizia, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso, eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem espiritualmente, eu não consigo mais nem me achegar à Tua palavra, eu não estou conseguindo, e eu não estou bem, e eu chorava. E até o momento que eu parei de chorar e o Senhor disse assim para mim, aquela palavra que diz, eu prossigo para o alvo, eu deixo tudo para trás. E essa palavra me constrangeu, eu ouvi o Senhor falar comigo e ali eu chorei mais ainda, porque o Senhor estava dizendo, olha para mim, você está olhando para o passado. Olha para mim, olha para mim. Não é sobre as pessoas, eu estava olhando as pessoas, mas as pessoas são falhas. Eu quero dizer para você, nós somos falhos. Nós olhamos a igreja somos nós falhamos. E muitas vezes nós queremos exigir tanto das pessoas, mas e nós? Eu estava assim, mesmo injustiçada, porque falaram coisas que não eram verdades. Mas o que é reputação diante do Senhor? Quando eu perco, aí que eu ganho. Isso é muito forte, gente. Quando eu perco, aí que eu ganho. E coloca lá para nós, Maju, por gentileza, Filipenses 3,14. Eu vou ler a partir do 12. E glória a Deus, porque Deus não desistiu de mim. E Deus não desiste de você. E talvez você se encontre nessa situação. E eu quero falar para você que assim como o Senhor me visitou naquele dia, com essa palavra, e me trouxe também pessoas, amigos de Jesus, pessoas que ministraram o nosso coração, eu abri meu coração para aquilo que o Senhor queria fazer. E eu pude novamente voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar àquilo que o Senhor tinha falado para mim e para minha família, e colocar a minha casa em ordem, e tantas outras coisas. E eu digo para você, precisa dar o primeiro passo. O primeiro dia que nós estivemos na casa da Kelly e do Renato, eu chorei muito, muito. E eu estava até com disfunção hormonal e eu estava lá, estava muito mal. O Ricardo também estava mal, a Érica estava lá com a gente, o Abner. E foi muito importante porque eles nos ouviram. Eles nos ouviram. E eles oraram conosco e pegaram na nossa mão. Até que eu pudesse sair deste lugar. Então Deus está falando em todo o tempo. Deus fala através do meu irmão que pega na minha mão. Maria, vamos lá. O que você precisa, Maria? Eu estou com você, Maria. Eu vou com você até o fim. E Deus fala na palavra. Deus fala nos passarinhos. Deus fala na mensagem do pão. Mas se nós estamos com o nosso coração endurecido, nós não conseguimos ouvir. E a palavra de Deus hoje diz, hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque nós não sabemos quando nós temos vida hoje. Então não endureça o seu coração. E Filipenses 3, eu vou ler a partir do 12, que diz assim,
Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, eu esqueço-me aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por Jesus Cristo. Todos nós somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Então, eu prossigo, não que eu tenha alcançado, eu prossigo, estar com o Senhor é tudo que eu mais quero. Mas a grande diferença é que como eu vivo meus dias. Se eu vou viver meus dias amargurado, com meu coração endurecido, esquecendo-me daquilo que Deus tem para mim. Se Ele diz que existe uma paz que excede todo entendimento, existe uma paz. Agora, se eu vou viver dessa forma, reclamando, murmurando e me fechando diante das coisas, eu vou adoecer. E eu vou deixar de desfrutar aquilo que o Senhor tem para mim sobre aquele dia. Coisas simples do nosso cotidiano. Deus me disse naquele carro, você está vivendo como alguém que olha para trás. E Ele estava me convidando a olhar para o alto todos os dias. Ele me constrangeu em amor, colocou pessoas de Deus e abriu meu coração. E com isso, Ele me trouxe um recomeço. E eu creio, meus amados irmãos, que esse recomeço vai chegar na sua vida também. Eu creio, só basta você querer. Sabe, talvez esse ano foi um ano bastante difícil para você. Mas o Senhor está dizendo, vamos recomeçar? Vamos começar? E Ele faz nova todas as coisas. Ele me levou ao primeiro amor, a olhar fixo nele e parar de olhar para as pessoas, porque as pessoas falham. E foi um processo onde o Senhor, liberei perdão, o Senhor alinhou todas as coisas. Eu me sinto livre, E é para isso que o Senhor nos chamou, para a liberdade. Liberdade nele. É o que a palavra de Deus diz. E agora eu quero falar um pouquinho sobre um coração grato. Mas Ju, você coloca para nós lá 1 Tessalonicenses 5,18. É muito engraçado, porque o coração grato, ele olha as coisas, existe o problema, existe a situação, mas ele consegue mudar, ele consegue olhar com outros olhos e falar, não, vai dar certo sim, claro que vai dar. É diferente. E eu quero convidar você a experimentar isso. Eu falo, Deus, eu quero mais, eu quero ter um coração grato. Eu prossigo, eu estou caminhando, eu estou nessa caminhada e eu quero agradecer ao Senhor por às vezes eu vou no posto de gasolina, meus irmãos, vocês podem dar risada, mas o fato de eu conseguir abastecer meu carro, eu agradeço. Antes eu colocava R$15, não é pelo valor, mas sempre contadinho, e eu vejo assim, quanto Deus tem me dado, e eu falo, Deus, eu não mereço tanto, e hoje eu não preciso ir no posto todo dia, graças a Deus. Então assim, sabe, é coisa simples. Talvez você, Paula, o que tem a ver? Mas para mim tem muito a ver mesmo, sabe? Porque é nisso que Deus está nos chamando. Deus chegar no posto e de repente Deus me usar para falar com o frentista, com a moça. Eu não sei, mas o Senhor quer que nós olhemos para Ele. E parar de olhar. Eu tenho problemas como vocês também têm. Mas nós precisamos olhar para Ele e desfrutar do dia dEle.
confiar nele, ter um coração grato, grato pelo alimento, grato pela comida que está na nossa mesa. Ainda que mais simples que seja, mas está ali, você pode comer, você pode se alimentar. Você está aqui, você está bem vestido, você está cheiroso. Tudo isso é Deus que te dá. Tudo isso é que Deus que nos dá. E 1 Tessalonicenses 5,18, Maju, por favor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não estou dizendo que nós vamos ter ausência de problemas. Isso não é uma verdade. Todos nós temos. Mas a gratidão não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com quem Ele é em nós. Com quem Ele é por nós. E Ele transforma o nosso coração. Ele traz esperança. E nós começamos a perceber os cuidados nas pequenas coisas, como esse rapaz que estava ali debaixo do sol. O meu carro não tem ar-condicionado, estava um calor lá dentro, e eu olhando ele lá fora, assim, vendendo pão, com aquela alegria, e eu pensando que eu não tenho ar-condicionado, gente, o que importa? Mas eu olhando ele, o Senhor me fez perceber, eu vou comprar um pão para abençoar ele. E se nós começarmos a perceber, esses dias eu levei o Abner numa seletiva. E eu cheguei lá e falei, mais uma seletiva e Deus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. E de repente chegou um passarinho, final do dia, um passarinho. E ele começou a cantar ali na minha frente. E aquilo alegrou meu coração. Alegrou meu coração. E é sobre isso. Ele passou, mas não é sobre ele passar, é sobre o passarinho que veio para alegrar meu coração, para demonstrar, filha, eu estou com você, eu estou com você. E é o cuidado nas pequenas coisas, a gratidão alinha o nosso coração e nisso quebra a nossa murmuração, cura feridas e nos faz repousar, descansar nele. Então é confiar e descansar nele todos os dias. E se nós temos um coração grato, nós não ficamos presos no passado, olhamos para frente e reconhecemos que Deus está cuidando de tudo. A paz que excede em todo entendimento. E esse versículo que fala, eu prossigo para o alvo, quem falou foi Paulo. Então, se você olhar ali a história de Paulo, eu coloquei aqui, Paulo e Silas, quando eles estavam presos, eles tiveram tamanha gratidão dentro daquela prisão. A situação, a circunstância não era boa. Eu queria que você abrisse lá, Maju, você coloca Atos 16 para mim, por gentileza? É um exemplo para nós. Eu gosto muito de Paulo. Diz assim, Paulo, Atos 16, 1, perdão, 16, Atos 16, 16, Maju, por gentileza. Certo dia, dirigindo-nos para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Pode passar, Maju, por favor. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado,
os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados à prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. É forte, né, meus irmãos? Porque eles foram presos. Houve um propósito para eles estarem naquela cadeia. Mas havia uma mulher que estava falando em nome de outros deuses, e Paulo repreendeu. E como eles viram que não estavam mais dando lucro, eles mandaram prender Paulo e Silas. E Paulo e Silas podiam estar lá dentro daquela prisão indignado, revoltado. Puxa, eu estava fazendo aquilo que o Senhor me pediu e eu estou aqui preso. Mas olha o que eles fizeram, eles oravam e cantavam. Ou seja, eles tinham confiança no Deus que eles serviam. Havia uma confiança. E a gratidão, porque quando eles cantavam e confiavam, eles demonstravam: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E se você continuar ali, Maju, você continua ali para mim, por favor? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ou seja, houve um terremoto. As correntes se abriram, eles podiam ter saído, mas eles ficaram ali. E o carcereiro estava desesperado. Pode continuar ali, Maju, por favor. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então olha que lindo, né? Houve um propósito ali onde a salvação chegou para esse carcereiro. Através da oração e da canção de Paulo e Silas, dentro de uma prisão. E muitas vezes nós deixamos as situações, os problemas, deixamos de cantar, deixamos de acreditar, de confiar. Ficamos com o nosso coração endurecido. E hoje, a palavra para essa noite é isso. Tenha um coração grato, meu irmão. Talvez o ano não foi como você gostaria. Mas agradeça ao Senhor porque você tem vida e porque você tem a oportunidade de recomeçar. E tome a atitude que for necessária. Se for necessário você chamar alguém de Deus, fique à vontade, procure alguém. E fale: olha, eu sinto isso. Você precisa colocar aos pés de Jesus e o Senhor vai usar essa pessoa para ser um instrumento nas tuas mãos. Eu tenho orado por essa casa, por essa igreja. Você está aqui para um propósito, meu irmão. Eu estou aqui porque Deus me chamou para esse lugar, eu tenho certeza disso. E se eu estou aqui, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim neste lugar. E se você está aqui, é porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Mas até quando nós vamos ficar assim, olhando, ao invés de nos entregar?
O Senhor está nos chamando para isso. E o Senhor é o nosso pastor. Ele tem descanso para nós. E Ele quer que nós venhamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós cada dia.